Havia uma profunda tristeza na infância de Audrey Hepburn, que a fama jamais conseguiu apagar. Nascida em 4 de maio de 1929 em Bruxelas, ela parecia destinada a crescer em um ambiente de elegância, viajando pela Europa, absorvendo outras culturas e aprendendo vários idiomas. Mas por trás dessa fachada de riqueza, havia uma ferida que a moldaria para a vida toda. Com apenas 6 anos de idade, o pai de Audrey, Joseph Victor Anthony Rustin, a abandonou. Sua sensação de segurança foi destruída, deixando uma angústia permanente que ela mais tarde chamaria de um dos traumas mais profundos que já havia sofrido. Mas, mesmo com sua elegância e sucesso, a dor daquele abandono nunca a deixou completamente. Anos depois, ela encontrou seu pai em Dublin, mas o reencontro não trouxe explicações, nem paz de espírito, apenas a lembrança do que havia sido perdido. Mas a história ainda reservava outro golpe para Audrey, como se a perda emocional não bastasse. Ela tinha 10 anos quando a Segunda Guerra Mundial chegou à Europa, morando na Holanda. A vida sob o regime nazista era uma luta diária pela sobrevivência. A comida era escassa e a fome, uma companheira constante. Foi a privação, e não a vaidade, que lhe deu o corpo esguio tão admirado posteriormente pelo mundo. Audrey sobreviveu em meio à fome holandesa, alimentando-se do que conseguia encontrar. Urtigas, bulbos de tulipa, migalhas para amenizar a agonia da fome. Ao final da guerra, estava perigosamente abaixo do peso e fisicamente debilitada. O corpo carregava as cicatrizes de anos de inanição que a atormentariam com problemas de saúde pelo resto da vida. Foram anos que Audrey jamais esqueceu. Mas, frequentemente, ela pensava em quão perto estivera da morte. A lembrança da agonia a acompanhava, guiando suavemente sua compaixão, sabendo que muitos outros, até mesmo crianças da sua idade, não conseguiam sobreviver. Isso acabaria por inspirar sua paixão pelo trabalho humanitário, notadamente seus incansáveis esforços com a Unicef. Tendo sofrido pessoalmente com fome, terror e luto, Audrey Hepburn dedicou seus últimos anos a tentar amenizar a angústia de outros, transformando a dor pessoal em empatia duradoura. Antes de Audrey Hepburn se tornar o ícone da elegância cinematográfica, seu coração pertencia ao balé. A dança não era uma distração, mas sim um sonho baseado em disciplina e dedicação. Mesmo durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, ela se manteve fiel a essa ambição, realizando recitais de balé clandestinos para arrecadar fundos para a resistência holandesa. Aquelas apresentações sombrias demonstraram sua coragem, sua dedicação e, em uma época dominada pelo medo, momentos fugazes de beleza. Após a guerra, Audrey mudou-se para Londres, onde ganhou uma bolsa de estudos para estudar na renomada escola de balé Marie Rome. Mas a realidade não foi tão generosa. Ela era apaixonada e se dedicava muito, mas lhe disseram que não tinha a precisão técnica nem o porte físico necessários para se tornar uma bailarina profissional. Posteriormente, ela admitiu que não conseguia igualar a habilidade das bailarinas da sua idade e que sua altura e pés mais largos eram uma desvantagem em um ambiente rigoroso que valorizava a uniformidade. A rejeição a magoou, mas Audrey nunca desistiu da dança. Ela começou a atuar, mas continuou tendo aulas de balé e incorporou esse amor pelo movimento a todos os seus papéis. Anos, atrás do balcão, deram origem à sua beleza nas telas. Uma perda para o balé, um ganho para Hollywood. Ironicamente, a dama reconhecida como uma das mulheres mais belas da história do cinema nunca se viu como o público a via. Embora a famosa imagem de Audrey em A Princesa e o Plebeu e Bonequinha de Luxo esconda alguém que era intensamente autocrítica e focada em seus defeitos em vez de suas qualidades, como o tempo, porém, ela se tornou mais moderada em suas opiniões. Em vez de lutar contra o envelhecimento, ela o aceitou e se sentiu confortável em envelhecer. Seu filho Luca disse que ela acreditava que a vida tem fases, e envelhecer era apenas mais um capítulo para ser vivido com a família, o amor e a generosidade. Audrey Hepburn tem buscado o amor eterno com a mesma sinceridade e fragilidade. Em 1952, ela ficou noiva do empresário James Hansen, um namoro que ela descreveu como amor à primeira vista.
Por um instante, pareceu o início de um futuro de conto de fadas. Mas Audrey estava prestes a descobrir uma triste verdade. Seus estilos de vida agitados os manteriam separados. Optando pela convicção em vez da ilusão, ela terminou o noivado, dizendo a famosa frase: "Quando eu me casar, quero estar realmente casada." Essa era a sua filosofia. Ela preferia profundidade e compromisso ao romance, e isso nortearia seus relacionamentos dali em diante. Logo depois, ela conheceu o ator Mel Ferrer em uma festa na casa de Gregory Peck. O relacionamento foi instantâneo, e eles se casaram em 1954. Eles apareceram juntos na televisão, mas, à medida que Audrey se tornava famosa, a dinâmica do casamento se tornou complexa. O nascimento do filho deles, Sean, em 1960, foi uma grande alegria para ela e a manteve com os pés no chão em meio às exigências da fama. Mas havia dificuldades invisíveis no casamento. Corriam rumores de que Ferrer era dominador demais, o que lhe conferia uma reputação duvidosa, mas Audrey ignorava as acusações. Porém, os amigos percebiam o desequilíbrio crescente que a consumia silenciosamente. A esperança gradualmente se transformou em decepção, e o casamento terminou em 1968, após 14 anos juntos. O relacionamento foi traumático, mas a maternidade deu a Audrey um significado permanente. Seu relacionamento com Sean havia sido uma fonte de conforto e propósito, uma lembrança de que o amor pode mudar em vez de morrer. Após o divórcio de Mel Ferrer, Audrey Hepburn pôde finalmente ter esperança novamente. Ela conheceu o médico italiano Andrea Doi durante uma viagem ao Mediterrâneo com amigos, e o relacionamento entre os dois se fortaleceu cada vez mais. Em 1969, eles se casaram e Audrey desejava um futuro mais tranquilo, talvez mais filhos, um ritmo de vida mais lento e um afastamento das exigências rigorosas de seu trabalho. Ela teve a sorte de ter um filho, Luca, em 1970, uma criança muito esperada que lhe trouxe muita felicidade. Mas foi uma alegria forjada por muitos anos de dor interior. Audrey sofreu muitos abortos espontâneos ao longo da vida, incluindo uma perda devastadora em 1959, quando estava filmando Os Imperdoáveis. Cada um deles lhe causou profundas feridas emocionais. Meus abortos espontâneos me machucaram mais do que qualquer outra coisa. Mais do que o divórcio dos meus pais. Mais do que o desaparecimento do meu pai. Ela revelaria mais tarde. Assim, a chegada de Luca não foi apenas um evento feliz, mas um símbolo significativo de uma vitória conquistada com muito esforço sobre a dor. Mas havia tristeza em seu segundo casamento. A fama e a distância começaram a se insinuar, e o relacionamento começou a desmoronar. Doi era infiel com frequência e dizia-se que se sentia atraído por mulheres mais jovens quando Audrey estava no trabalho. Aos poucos, o otimismo foi se esvaindo, corroído pelas constantes traições. Mas, em 1982, o casamento chegou ao fim. A dor ainda persistia, mas Audrey optou por permanecer na Itália, para manter Luca perto do pai. De fato, como seu filho Shah contaria mais tarde, Doi raramente se dava ao trabalho de visitá-lo. Audrey criava seus filhos sozinha, amorosa, forte e sofrendo em silêncio, mais uma vez. A vida pessoal de Audrey Hepburn havia sido decepcionante em muitos aspectos, mas seu último romance lhe proporcionou um prazer sereno que lhe fora negado por tanto tempo. Em 1980, ela conheceu o ator holandês Robert Walders, com quem experimentou uma sensação incomum, porém muito reconfortante, de serenidade. Eles nunca oficializaram a união, mas Audrey gostava de dizer que eram tão casados quanto qualquer casal poderia ser, casados em espírito, se não no papel. Walders também era viúvo e lhe oferecia estabilidade, gentileza e ausência de exigências. Olhando para trás, Audrey reconheceu com franqueza que aqueles foram os anos mais felizes de sua vida. Esta pintura retratava seus filhos, Shah e Luca. A dor dos abortos espontâneos anteriores nunca a abandonou completamente, mas se amenizou com o calor da maternidade e a vida que construiu com seus filhos. Em seus últimos anos, Audrey conciliou a família, uma carreira promissora e o serviço humanitário com uma serena segurança que refletia tudo o que havia enfrentado. Ela não buscava mais a perfeição. Ela vivia com propósito. Em 1989, Audrey
descreveu seus 9 anos com Walders como o período mais feliz de sua vida. Como seu filho Shah disse mais tarde, ela finalmente havia encontrado alguém que a permitia ser ela mesma, sem o peso da fama ou ambições irreais. No entanto, assim que essa calmaria chegou, sua saúde começou a piorar. Após uma visita humanitária à Somália, no final de 1992, Audrey começou a sentir um desconforto estomacal significativo. Exames médicos a levaram da Suíça para o Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, onde os médicos lhe deram más notícias. Um tipo raro de câncer de estômago, o pseudomicoma peritoneal, estava se espalhando silenciosamente há anos. Cirurgia e quimioterapia foram tentadas, mas o prognóstico era ruim. Mesmo assim, Audrey suportou tudo com extraordinária serenidade. Robert Walders disse posteriormente que ela não tinha medo de morrer. Ela simplesmente temia a dor. Mesmo doente, ela pensava nos outros, principalmente nas crianças que ajudava por meio do UNICEF. Ela foi agraciada com a Medalha Presidencial da Liberdade no mesmo ano por suas atividades humanitárias. Walder permaneceu ao lado dela até sua morte em 1993, oferecendo-lhe o afeto e a companhia que ela tanto almejava. Hollywood não definiu os últimos anos de Audrey, mas a compaixão sim, transformando uma vida de tristeza em uma vida de brilho duradouro. Conforme a saúde de Audrey Hepburn se deteriorava, seu último pedido foi modesto, porém humano: passar o Natal em casa, na Suíça. Ela estava muito frágil para viajar em voos comerciais e teve que contar com a compaixão das pessoas que a amavam. Um avião particular repleto de flores a levou de volta a Tohanaz, vinda de Los Angeles, onde passou as férias em privacidade com seus filhos, Robert Walders e amigos próximos, a convite do designer Hubert de Giovanni. Posteriormente, ela descreveu o Natal como o mais adorável que já teve, um raro momento de carinho e prazer em meio à sua luta contra a doença. Após as festas de fim de ano, ela perdeu as forças. Passava os dias relaxando, às vezes aventurando-se em seu jardim quando sentia vontade, desfrutando da paz e tranquilidade do ambiente. Audrey faleceu serenamente enquanto dormia em 20 de janeiro de 1993, aos 63 anos. Ela morreu e uma vida extraordinária chegou ao fim, mas seu legado permanece. Na aldeia de Tohanaz, um enterro discreto, mas muito comovente, ocorreu na igreja. Entre os presentes estavam seus filhos, Robert Walders, e seus ex-maridos, Mel Farrer e Andrea Doy, além dos amigos próximos Gregory Peck e Hubert de Giovanni. Peck prestou homenagem recitando o Amor Eterno de Rabindranath Tagore, um memorial apropriado para uma senhora conhecida por sua elegância, compaixão e coragem silenciosa. Flores viram de todo o mundo, de Elizabeth Taylor à família real holandesa, um testemunho do profundo impacto que ela teve nos corações. O legado de Audrey continuou a ser reconhecido mesmo após sua morte. Ela recebeu o prêmio humanitário Jean Herschel, póstumamente no Oscar, em 1993. Seu último papel nas telas, como um anjo em Always, de Steven Spielberg, pareceu significativo, uma despedida carinhosa para uma mulher cuja vida foi dedicada à empatia. Na perspectiva de seu filho, Shah, o legado de Audrey é particularmente presente. Em entrevistas, ele falou abertamente sobre as dificuldades que ela enfrentou e sua importância contínua. Ele acredita que ela se sentiria em casa no mundo digital de hoje, tendo inclusive brincado que ela era a rainha do Instagram, já que era fotografada mais do que qualquer outra pessoa. Mas ele diz que a verdadeira força dela tinha muito menos a ver com beleza. Era a melodia, não as palavras, Audrey frequentemente enfatizava, e era a presença que contava mais do que a performance. Era genuína, e a autenticidade fazia as pessoas se sentirem ouvidas. Hoje, Sean e seu meio-irmão Luca são os guardiões de sua imagem pública e estão fazendo o possível para protegê-la. Para Sean, o maior legado não é a fama, mas a compaixão. Ela é a garota do outro lado do corredor que usa um vestidinho preto. E é um amontoado de imperfeições, como ele mesmo disse. Essas imperfeições a tornavam autêntica e memorável. Para transmitir essa paixão às futuras gerações, Sean foi coautor de um livro infantil, O Devaneio da Pequena Audrey, que narra sua trajetória da tristeza da guerra ao propósito humanitário. A mensagem é clara e atemporal.
Os momentos mais sombrios da vida podem ser iluminados pela perseverança e compaixão. O mundo vê Audrey Hepburn como o epítome da graça e da beleza. Mas por trás dessa imagem brilhante, havia uma mulher feita de tristeza silenciosa. Sua tristeza por uma série de perdas foi uma das piores provações de sua vida, disse seu filho Sean. Audrey desejava ser mãe, mas sofreu vários abortos espontâneos, um deles devastador, próximo ao final da gestação. Shah disse que descreveu a agonia como pior do que qualquer outra coisa que já havia sentido, pior até do que o divórcio dos pais ou o abandono do pai. As perdas deixaram feridas emocionais que jamais cicatrizariam, mas também aproximaram ainda mais mãe e filho. Sean diz que quando Audrey finalmente se tornou mãe, foi mais do que a realização de um sonho. Foi parte de sua cura. Sua resiliência já havia sido estabelecida muito antes. Audrey cresceu na Holanda, sob domínio nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, em meio à fome, ansiedade e incerteza. Sua mãe contou a Sean como elas ficavam na cama durante os invernos rigorosos para economizar energia. Isso o fez lembrar o quão frágil era a sobrevivência. Ela jamais se esqueceu desses encontros. Em vez disso, eles contribuíram para moldar sua compaixão e, por fim, inspiraram uma dedicação de toda a vida ao trabalho humanitário. Ela própria havia passado fome e sentia um grande senso de dever em ajudar crianças que vivenciavam a mesma experiência, principalmente por meio de seu trabalho com o UNICEF. Mas Audrey, que tanto havia se doado aos outros, também tinha suas próprias lutas pessoais para enfrentar. Ela foi diagnosticada com um tipo raro de câncer no último capítulo de sua vida. Manteve-se aberta ao próximo, dedicada à compaixão e ao serviço até o fim. Através da perspectiva de seu filho, vislumbramos a verdadeira Audrey Hepburn. Ela não era apenas um ícone de estilo, mas uma dama cuja elegância provinha da perseverança, da empatia e do amor. A vida dela nos ensina que a coisa mais bela não é a perfeição, mas a força para sofrer, curar e retribuir.